Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o medo do sucesso, como você pode otimizar sua vida para você superar completamente qualquer fobia de progresso, isso mesmo. Tudo que pode estar te colocando para trás, pedindo que você seja mais magro, mais saudável, todas as desculpas esfarrapadas, todos os medos racionais. Vamos começar falando sobre todas as barreiras mentais enraizadas, barrando seu progresso e desenvolvimento para aquele corpo mais bonito possível, aquele que você sempre sonhou, ou mesmo aquele que você nunca sonhou ter, que vai além da sua imaginação. Por isso, eu disponibilizo vários vídeos grátis aqui, muito conteúdo, mas vale a pena notar também que se você quiser um acompanhamento mais próximo, nesse caso eu sugiro o quê? O Coach Emagrecimento. Além de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, você pode clicar no link dele mesmo para fazer a consultoria de emagrecimento e muito além na sua busca por um estado melhor de saúde, um corpo mais saudável. Mas, se você quiser apenas ler meu material grátis, está aí no link também, vai atrás. Então vamos que vamos, pessoal. Bom, você já ouviu aquela velha expressão, medo do sucesso? São sentimentos de falta de merecimento, de que não sentimos que valemos a pena. Muitas das pessoas inconscientemente não sentem que vale a pena realmente. Às vezes trabalham muito duro externamente para alcançar o sucesso e acabam se sabotando por causa do quê? Do medo do progresso. Aquela pessoa que termina tudo que começa, né? Começa e para. Tenho certeza que você já conheceu muita gente assim. A pessoa, o indivíduo começa a ler um livro e não passa do primeiro capítulo. Começa a academia e não dura mais de 2 meses. Um curso ou mesmo uma namorada nova não consegue ter sucesso nos relacionamentos porque é inconsistente, não tem autoestima. E esse é um dos poucos exemplos, né? A gente tem que começar e não podemos parar, temos que ter progresso, né? Tem gente que cogita a possibilidade do sucesso por um tempinho, mas logo já sai correndo, né? A pessoa não consegue nem mesmo dar início no seu empreendimento. Então, de onde vêm as dúvidas e os medos? De onde vem a culpa ou a indignidade, né, os sentimentos de desmerecimento? Imagina se você não tiver nenhuma dúvida, né, se você fosse completamente autoconfiante, sem nenhum medo, o estado que chamo de fé inabalável. Vou além também na explicação. Se você se sente bem, fabuloso consigo mesmo, sentindo-te que é capaz de realizar várias coisas, sente que merece, que coisas boas aconteçam com você no mundo, pense como seria diferente se você tivesse essa crença inabalável. Então você pode olhar para as pessoas que são realmente bem-sucedidas e felizes e pensar até mesmo, né, que elas têm algumas vantagens. Tem gente que imagina isso, tem gente que pensa que nasceu desfavoravelmente, né, a genética dela é boa e a minha não é, a pessoa nasceu rica, não teve que trabalhar para ter nada na vida, mas na verdade essas são todas desculpas farrapadas, né, uma desculpa pior que a outra. Acontece, na realidade, que ninguém começa assim. Então, o que acontece na verdade? Né? Sabemos que todos os hábitos, inclusive os hábitos emocionais, são aprendidos. Né? Então, hábitos emocionais são aqueles sentimentos, maneiras de responder emocionalmente no automático, que todos eles são aprendidos. Né? Não são fixos, daí está a chave da questão. Eles são quase como emoções falhas, condicionamentos operantes falhos. E o exemplo é alguém que faltou algo, né? Alguém falou algo que não agradou, né? E você já responde grosseiramente, é no automático, é no automático. Então, se alguém trouxer uma sobremesa, eu aposto que muitos de vocês não resistem, né? Algo frito, uma fritura, um churros, uma batata frita, não se controla, porque não desenvolveu o controle cognitivo para dizer não, né? Então, você age emocionalmente, você age impulsivamente, e isso está te barrando. Todos esses hábitos foram fixados no seu subconsciente como resultados de fobias que você desenvolveu, né? Certas doenças mentais, em muitos casos, e elas estão trancadas lá, até que sejam desafiadas, expostas, sejam enfrentadas. E, por acaso, a maioria das pessoas possuem respostas impulsivas, né? Todo mundo, de certo modo, em certo grau, possui esse tipo de modus operantes. Então, especialmente as pessoas negativas, são, na verdade, essas emoções negativas podem ser desaprendidas, entendeu? Então, muitas emoções automáticas são extremamente negativas, podem ser desaprendidas. Você pode acabar com suas crenças limitantes, você vai difundi-las, não tenha medo de desafiar, aprimorar, né? Porque afinal de contas, desperdiçar sua vida não é apenas um pecado, mas uma tortura diária. Você deixar de fazer o que Deus te colocou aqui para fazer é realmente
uma tortura. Então, acredito piamente que Deus quer que você manifeste sua vontade, seja a pessoa mais feliz possível e traga o próximo junto nessa jornada. É importante incluir os outros, né? O próximo. Então, você pode cortar os fios que mantêm essas crenças limitantes funcionando e se livrar deles. Se você não conseguir se livrar desses fios, né, que estão te condicionando, hábitos impulsivos, emoções automáticas erradas, você pode melhorar. Se você se livrar deles, mas a boa notícia é que o simples fato de você poder se livrar deles já é uma notícia fantástica, porque você pode, significa que você pode realizar qualquer coisa. Então não perca 1 minuto do seu dia com crenças inferiores limitantes, né? Esse é o ponto central. E por sinal, né, só uma observação, a mídia contribuiu muito para isso. Eu acredito que você deve se livrar de todas as notícias da TV também, que são campeões dessas crenças limitantes e falsas, exatamente o oposto que eu acredito que Deus acredita que você almeje, que eu acredito que Deus queira que você almeje. Então, a mídia são campeões verdadeiros de notícias falsas, principalmente sobre saúde e política, principalmente nesses 2 pontos. E esse é um avanço que você vai começar extraordinário, porque a maioria das pessoas acreditam facilmente que a situação na vida é determinada por fatores externos. Então, as pessoas acreditam que os fatores externos é que determinam tudo, mas não é. Não é, o controle está aqui dentro. Então, sempre tem um inimigo falso na mente das pessoas, né? Muitos deles são criados pela televisão, como eu falei, já outros são demônios criados por estados mentais de medo, de escassez. Então, pensamentos de escassez estão pregnados na psique de muita gente dessas crenças restritivas. E o exemplo mais comum, o dinheiro vai acabar, o medo das pessoas, até mesmo isso, né? Acredito que eu estou falando isso, medo das pessoas, de se aproximar das pessoas fisicamente, são resultados de crenças debilitantes de escassez. E isso, quem colocou mais recentemente, impregnou isso, foi a mídia. Então, considere o fato de que nossos pensamentos são a única coisa que controlamos, né? O que controlamos tudo o que acontece na nossa vida. A gente tem um filtro, trabalhe com esse filtro e condicione a sua mente para o sucesso. Então, outro exemplo, a qualidade de vida, a qualidade dos nossos relacionamentos, a qualidade da nossa saúde, quanto tempo vivemos, né? Quanto que a gente cuida da nossa saúde, né? Quanto dinheiro ganhamos, a casa que vivemos, amigos, círculo social, né? A felicidade, o nível de felicidade que atribuímos, tudo isso é resultado de pensamentos e manifestações físicas de estados mentais superiores. Então, a partir de hoje, você pode retalhar todos os seus pensamentos que te atrasam, dilacerar todas as suas crenças restritivas de medos inúteis. Então, se você ainda está com medo de fazer jejum, né? Jejum, medo de sentir fome, medo de sentir o desconforto, a mídia contribuiu aí por essa crença muito errada de que o jejum faz mal, de que o jejum não presta, né? Mesmo tendo um histórico incrível dos nossos antepassados, de diversas religiões ao redor do mundo, o jejum faz parte da nossa história, do nosso modo de viver como espécie. A maioria dos animais fazem jejum, né? O ser humano não é diferente, né? Faz parte de todas as práticas religiosas do mundo, como eu falei, judaísmo, cristianismo, hinduísmo, islã. Então, isso é exatamente o que queremos como humanos. Queremos que a via anabólica e mTOR, né, entrando mais especificamente nos mecanismos, que essa via mTOR anabólica seja desregulada durante o nosso período de jejum, para que ela possa em seguida, né, ser aumentada no período de realimentação, né, após o treino. Então, deixa eu explicar em detalhes. Tem esse grande pico da via anabólica mTOR, ocorre, né, quando nos alimentamos. É importante que nosso corpo colha todos os benefícios do aumento da síntese proteica de construção muscular de uma alimentação apropriada, um pós-treino apropriado, rico em proteína, rico em gorduras saudáveis e, em alguns casos, rico em carboidrato complexo de baixo índice glicêmico, às vezes nem tanto, não precisa ser tanto baixo índice glicêmico, um arroz, uma batata, se encaixa um pós-treino perfeitamente, porque você quer ter um pico de insulina pós-treino para aumentar a síntese proteica, né? Então, a insulina é anticatabólica, como já falei várias vezes, e vai te ajudar no pós-treino. Se o seu objetivo é emagrecimento, aí você pode ficar sem os carboidratos por um tempo, entendeu? Se você já está com um corpo magro, saudável, daí você pode incluir o carboidrato pós-treino. Preferência uma vez por dia, diferente que muita gente recomenda 300 gramas de carboidrato por dia, não presta não. Então, quando estamos jejuando, né, várias coisas estão acontecendo para proporcionar saúde, vitalidade, vida mais longa que todos nós ansiamos.
Então, novamente, se você viver ao máximo, com o máximo de saúde, continue eliminando essas crenças limitantes. Muito importante. Dessa forma, coloque em prática o sucesso da otimização natural dessa via anabólica, como eu falei, com o pós-treino. Mas, para isso, você tem que treinar em jejum. Né? Então, treine em jejum, depois inclui um pós-treino para otimizar mTOR. Né? Eu falo muito dos suplementos, citrulina, carnitina, creatina, BCAA, aminoácidos essenciais, ou mesmo suco de beterraba. Todos esses você pode incluir no pós-treino para ajudar você a reconstruir, a dar a matéria-prima que o músculo precisa para crescer, tá bom? Mas tudo isso contanto que você tenha períodos de jejuns diários de 12 a 16 horas para ativar a autofagia e equilibrar essa via da mTOR, da insulina. Né? Eu vou te explicar mais o que é autofagia, eu já repeti várias vezes. Basicamente, a renovação celular que acontece quando estamos nos privando de alimentos por um tempo determinado. Né? E como eu falei, você não precisa ter medo de fazer jejum, porque o jejum é uma prática milenar, tão natural, tão comum, tão saudável, tão fácil, né? Que o corpo se acostuma. Muita gente se assusta só da ideia de fazer jejum, principalmente quem não está acostumado a ouvir, mas no final é bem simples mesmo e é só botar em prática, começar e em poucos estudos mostram aí que 2 meses, 1 mês de hábitos repetidos já é o tempo suficiente para afincá-los. Então, tem estudos mostrando a retenção muscular é um elemento crítico para a aptidão humana. Né? Então, quando é equilibrado com esses períodos autofágicos, renovação do celular do jejum, a ativação da mTOR, a via anabólica, pelo pós-treino é essencial, porque vai te dar músculo ao longo da vida. Se você só fazer jejum, você pode ficar sarcopênico, né? Você pode perder o músculo com a idade, isso aí tem desfechos muito negativos. Mas a chave é equilibrar ambos, com certeza. Quantidades saudáveis de músculo esquelético não só ajudam a produzir movimentos físicos, mas também ajuda a regular o metabolismo da glicose, porque, como eu sempre falo, é um depositório de glicose, os músculos. Então, ajuda a regular a glicose e melhora os lipídios, equilibra o colesterol e aumenta a sensibilidade à insulina das células, tirando tecido adiposo. Então, você quer melhorar a sensibilidade à insulina dos seus órgãos para você ter um estado de saúde melhor, baixa inflamação, biogênese mitocondrial, otimizar a produção de energia e, ao mesmo tempo, nas células de gordura, você quer ter uma alta resistência à insulina para o tecido adiposo não se expandir. Né? Então, é muito importante saber diferenciar entre a sensibilidade à insulina do resto do corpo versus o tecido adiposo. Então, como eu falei, né, desenvolva o músculo, também vai te proporcionar mais calorias, vai possibilitar que você consuma mais calorias ao longo do dia, o que é muito importante, né, para os hormônios, para a testosterona, para o hormônio de crescimento. Então, o jejum, intercalar o jejum com doses de alimentação robustas pós-treino, vai otimizar seu hormônio de crescimento e a testosterona. Se ficar só no jejum, vai aumentar o hormônio de crescimento, mas a sua testosterona pode baixar demais se você comer poucas calorias. Então, a testosterona, muita gente atribui a low carb, a baixa testosterona, mas não tem nada a ver. Tem mais a ver com a redução calórica. Se você comer uma low carb carnívora, provavelmente sua testosterona vai se equilibrar e muitas vezes tem relatos de pessoas que melhoram dramaticamente a testosterona. Mas o importante é você dar o aporte energético suficiente, proteico suficiente, que é a matéria-prima para o músculo, beleza? Perda muscular, por outro lado, devido à má alimentação e à falta de exercício adequado, vai levar a doença no futuro, né? Principalmente quando o indivíduo não faz nenhum exercício, mas é sempre importante ter exercício de força, porque essa perda de capacidade física aumenta o risco de doenças crônicas degenerativas, né? As doenças do homem moderno. Então, mais detalhadamente para vocês entenderem, né? Existem 3 gatilhos principais para a via mTOR. Então, inclui o quê? O jejum, que eu já falei, exercício e a ingestão adequada de proteínas e aminoácidos de cadeia ramificada, BCAA. Então, o jejum reduz a atividade de insulina no seu corpo, né, dando ao seu corpo tempo para curar as membranas celulares. Né, entra na questão da autofagia que eu disse que ia explicar para vocês. Cura as membranas celulares, elimina agregados de proteínas intracelulares, livra de toxinas, bactérias nocivas, vírus,
renova as partes boas e joga fora as partes velhas, basicamente, melhorando a sensibilidade dos receptores de insulina nas células. Então, tudo isso permitindo que seu corpo se desintoxique, que proteínas velhas e outros compostos celulares enfraquecidos e danificados sejam eliminados. Em outras palavras, o jejum dá ao corpo a chance que você merece para desencadear a renovação celular e rejuvenescer. Inclusive, favorece o crescimento e reparo maximizado dos seus músculos e tecidos, porque aumenta o quê? O hormônio de crescimento, como eu falei. Então, faça o jejum. Se você fizer mais de 24 horas de jejum, você vai aumentar em mais de 400%. Alguns estudos mostram aí 1000% o aumento do hormônio de crescimento. É incrível. Mas, como eu falei, o jejum, janela restritiva de alimentação diária de 12 a 16 horas por dia, mais um jejum de 24 horas uma vez por semana, às vezes 2 vezes ao semana, se você faz pouco exercício, ou mesmo se você conseguir consumir muitas calorias nos outros dias, calorias suficientes, você pode fazer 2 vezes na semana de jejum de 24 horas. Algumas pessoas optam por fazer essa prática. Mas, como via de regra, para mim e para a maioria das pessoas, uma vez na semana funciona muito bem, somada essa janela restritiva de alimentação diária de 12 a 16 horas. Eu faço em torno de 15 horas por dia. Né? Daí depende das suas preferências e do seu requerimento energético. Porque se eu ficar 16 horas todos os dias, eu posso não ter tempo suficiente para recuperar as calorias que eu perdi no jejum. Né? Então eu faço 14, 15 horas para eu conseguir me alimentar bem nos outros períodos. Se você faz menos exercício que eu faço 1 hora de musculação por dia, daí talvez 16 horas fique tranquilo para você, até mesmo 18. 16 a 18 horas pode funcionar bem para você. Então, após esse período aí de exercício, lembrando, sempre faço jejum e vice-versa. Então, acho que essa questão da mTOR aí já martelei bastante, mas são vários fatos interessantes sobre o meu mTOR, né? Tanto o exercício quanto o jejum causa quebra de proteína muscular inicialmente, mas ambos estimularão radicalmente a síntese proteica logo após o exercício intenso e alimentação. Então, a princípio, você está agregando uma quebra muscular inicial, né? Você está ocasionando isso, mas em seguida, com a realimentação, você está estimulando o mTOR, a via anabólica e anticatabólica. Né? Então, todo atleta que treina musculação sabe que a alimentação é 50% de sucesso, né? Aqueles atletas fisiculturistas sabe que se você não se alimentar bem, você vai perder músculo. Se você não se alimentar bem, você pode ficar gordo demais. Se você fizer aquele bulking nojento, né? O bulking que faz você ganhar mais peso do que você deveria, que por acaso muita gente faz errado, né? Muita gente faz o bulking e acaba ganhando muito mais gordura que músculo porque está extrapolando nos carboidratos, né? Simples e óbvio. Mas quem treina muito, 50% de sucesso pode ser atribuído à dieta. Quem treina pouco, daí 70%, 80% do sucesso é atribuído à dieta, óbvio, porque é a única ferramenta que você tem, né? Já que você não está se disponibilizando do exercício. Mas, né, por via de regra, aí 70% do sucesso composição corporal é atribuído à sua dieta. Então, foque na sua dieta, foque no jejum, nunca se esqueça disso. Então, outra modalidade de exercício que eu queria falar é o caso do treinamento intervalado de alta intensidade, que também otimiza a mTOR, né, e a biogênese mitocondrial. Esse é o grande diferencial do treino intervalado, HIIT, né, High Intensity Interval Training, que aumenta a biogênese mitocondrial, a criação de novas mitocôndrias, a produção de energia, e o tipo de exercício que causa a sobrecarga mecânica comprovadamente melhora a mTOR. Então, realmente tem esse diferencial de ativar mais a mTOR, ativar mais a biogênese mitocondrial, produção de energia. Esse tipo intenso de regime de treino transforma essas vias mTOR basicamente em modo turbo, se eu for usar uma analogia. Então, se você for correr, faça intervalo de preferência, né, intervalos e explosivos, né? Então, você fica aí para desperdiçar seu tempo com corridas longas, que vão só te desgastar, né? Tudo bem você fazer, se você gosta muito, né? No custo não se discute, mas se você quer emagrecer, se você quer ter uma saúde melhor, você quer otimizar a sua rotina, sua composição corporal, faça musculação frequentemente, né? Inclua um treino intervalado uma vez na semana, e uma corridinha longa, de repente, né, uma pedalada longa uma vez na semana também.
mas não faça em detrimento da musculação, senão você vai perder muito músculo e com o tempo pode ficar sarcopênico, perder muito músculo demais, que é péssimo para a saúde. Então, gosto não se discute, mas musculação intervalada é muito importante. Intervalado você faz aí, tem intervalado longo, tem intervalado curto. Intervalado longo é melhor para o VO2, então aquele que você faz, né, tiros de 400 metros, sei lá, 8 tiros de 400 metros. Agora, para as mitocôndrias e para fortalecer o corpo, um treinamento mais rápido, mais explosivo, no qual você pode aí correr por 20, 30 segundos, dar o seu máximo, ou quase o máximo, né? Na esteira seria aí 20, depende da pessoa, né? Eu faço 20, 24 km por hora na esteira por 30 segundos, 7 a 8 vezes. Você pode começar com 14 km por hora e ir aumentando até, né, de preferência, mais 18 km por hora nesses 30 segundos de intervalo. Muita gente chega nos 16 km por hora e para, não vai além. Mas é importante você desafiar ainda. É muito fácil, cara. Muito fácil você treinar intervalado rapidinho. 15 minutos, né? Se você somar o tempo de aquecimento, são 20 minutos. 20 minutos e acabou. Você pode fazer na praia, no parque. Então, eu vou até te explicar também que o HIIT, após o jejum, cria esse estado anabólico natural do seu corpo, né? Superior ao treino de corrida longo, constante, como eu falei. E aumenta muito o hormônio de crescimento. Então dá ao corpo esse poderoso efeito anti-envelhecimento aí, principalmente alinhado ao jejum, tá? Isso é une o melhor dos dois mundos, né? Então, realmente é incrível. E eu vou até te mostrar um exemplo aqui, ó. Deixa eu te mostrar. O Usain Bolt. Olha aqui, ó. Composição corporal de um corredor de curta distância, explosivo, ó. O Usain Bolt, ó. Olha o quanto ele tem definição muscular. Olha a composição corporal sua. Agora eu vou comparar ele com um treinador, com um corredor maratonista de distância longa. Olha a sua composição corporal. Olha. Isso, claro, o cara treina muito, mas o seu corpo vai caminhar nessa direção. Se você, né, se dedicar ao treino intervalado, você vai ficar assim. Né? Se você ficar fazendo musculação, com certeza você vai ficar assim. Mais fácil ainda, fazendo musculação. Então, olha aqui a composição corporal. Agora vamos ver aqui o maratonista. Agora aqui, olha o corpo do maratonista. Não se compara, né? Não se compara. É um corpo magro e fino demais. Ó, perda muscular gradual, até mesmo na perna. Alguns têm as pernas mais fortes, mas principalmente o tronco e a parte superior fica enfraquecida. Correr tem as suas vantagens, né? Eu não sou contra a corrida, mas se você se dedicar exclusivamente, correr várias horas por semana e não fizer nada de musculação, o corpo vai definhar com o tempo, tá bom? Então, só queria mostrar isso para vocês, um exemplo. Então, obviamente, exercício de intensidade baixa, moderada, aquela corrida longa e contínua, não precisa ser maratona, mas uma corrida de 10, 5 quilômetros, não vai atingir esse resultado que o Bolt, que o Usain Bolt, né? Basta olhar para o corpo dele e ver a diferença da massa muscular entre um velocista de classe mundial, né? Ele e seus compatriotas, versus um corredor maratonista que não chega nem perto. Então, não se compara, beleza? Agora, a palavra-chave aqui é você não correr cronicamente, não substituir a corrida, né? Não sou contra a corrida, né? Só vale reforçar isso novamente. Agora, pesquisas, o que é muito interessante, pesquisadores no campo de biologia muscular do envelhecimento encontraram muitas evidências de que a atividade aeróbica prolongada pode causar um grande acúmulo dos radicais livres nos músculos. Então ainda tem essa, né? O que pode levar a danos oxidativos. Você ainda pode desgastar seu músculo com essa atividade prolongada e repetida. Mas pode causar danos por tensão repetitiva, esforço repetitivo, acabar com as articulações, acabar com o joelho. Então, se você correr 3 vezes a semana, pode ser que não aconteça nada com os anos, mas provavelmente vai desgastar a sua cartilagem, principalmente se você não suplementar, se você não cuidar, se você não tiver um descanso adequado. Mas é muito comum encontrar em corredores esses tipos de lesões, porque é um esforço repetitivo contínuo que não é natural, né? Então, obviamente, vai levar ao desgaste. Então, por isso que eu falei, se você está decidindo o que fazer, foque na musculação e no intervalado, beleza? Então, é bem fácil.
Você tem um treino intervalado mais longo, que foca no VO2, e o curto, que foca nas mitocôndrias. Pode fazer ambos. Né? E aumentar a sua autofagia, porque exercício ativa 400 genes ou mais. A combinação desses exercícios de alta intensidade e musculação vai ativar uma série de genes benéficos que vão influenciar diversos enzimas e vias metabólicas no corpo, vias da longevidade, anti-inflamatórias, né? As fibras musculares de contração rápida, que eu falei que tem as fibras tipo 2 e tipo 1, né? Então, tipo A, tipo B. Essas fibras musculares de contração rápida são as fibras de músculo, né, que você desenvolve com a musculação com treino intervalado. Permite que você execute movimentos fortes e rápidos, né? Oferece a capacidade de gerar força e músculo. Então, quando você sobe escada, quando você levanta sacolas no supermercado, quando você está movendo aí as coisas, objetos, imóveis, tudo isso ativa as fibras musculares tipo 1 de contração rápida. Por outro lado, as fibras de contração lenta você desenvolve com exercício aeróbico, com esforço contínuo. Então, você atrofia o que você não usa, né? Você perde. Então, use it or lose it. Frase óbvia e importante, né? Agora, a janela de oportunidade da Emitor, acho que já ficou claro, né? Suplementação, que eu falei para você, citrulina, L-carnitina, creatina, aminoácidos essenciais, né? Então faça um pré-treino, um pós-treino. Se você não treina muito, daí você não precisa fazer ambos. Você pode ter só o pós-treino ou só o pré-treino, rico em proteína. Agora, né, o que eu faço é 30 gramas de proteína no pré e mais 50 gramas de proteína no pós. Então eu estou consumindo aí 2,0 gramas de proteína por quilograma de peso, né? Um pozinho de leucina, eu tenho o PCA rico em leucina, que é melhor, porque a leucina é o principal aminoácido que você quer dos aminoácidos de cadeia ramificada, BCA. Então você precisa desses alimentos para otimizar, né? E 2,0 gramas de proteína se você treinar muito, 1,6 se você treinar 3, 4 vezes na semana, ou mesmo se você treinar pouco, 1,5, 1,6 gramas de proteína por quilograma de peso está bom, né? Contanto que você esteja na low carb, sem abusar dos carboidratos. Óbvio, sem abusar dos carboidratos. Então, como isso se reflete, né, em termos de alimentos na sua dieta? Então, isso equivale mais ou menos a 600 gramas de carne, frango, né? Se for 1,5, daí meio quilo de carne, frango por dia, uns 16 ovos, né? Ovos, ao contrário de muita gente pensa, não são tão ricos assim em proteínas. Você tem 6, 7 gramas de proteína por ovo. Então, obviamente, você precisa de muitos ovos para alcançar a sua meta diária de proteína. Então, foque na carne, principalmente, que tem um perfil melhor de gordura, ácido esteárico, gordura saturada, gordura monoinsaturada, uma combinação perfeita e baixíssimo teor de gordura poliinsaturada ômega 6. Então, foque sempre na carne bovina, essa é uma sugestão, junto com peixes de água fria, né? Não posso deixar de lado, salmão, sardinha, atum, tilápia também, que é peixe de rio, mas é rico em ômega 3. São peixes mais ricos em proteína e mais ricos em gordura ômega 3. Então, só de você não consumir os óleos vegetais processados, óleo de canola, óleo de soja, que são horríveis, só de você estar evitando isso, você já tem uma proporção boa. Você vai ter uma proporção boa de ômega 3 e ômega 6. Mas os ômega 3, o ômega 3 DHA e EPA são excelentes, né? Tem muitos estudos para questão do cérebro, né? Que ativa diversos genes, mais de 40 genes no seu cérebro, genes que inclusive ativam a enzima telomerase, né? A enzima do envelhecimento. Então, do anti-envelhecimento. Então, vai prevenir o desgaste dos seus telômeros, que é basicamente, imagina que o seu cromossomo é um cadarço e a fita do cadarço são os telômeros, né? Que é o conjunto de DNA que está na extremidade do cromossomo. Então, esse telômero vai se desgastando com o tempo, daí você vai envelhecendo, acarretando em danos no DNA e desgaste do corpo. Por isso que é importante você preservar ao máximo os telômeros através do quê? De atividade física, jejum, basicamente tudo que eu falo, eu não vou repetir, mas importante é você consumir ômega 3, né, para os telômeros, consumir fontes de proteína adequadas para
otimizar sua composição corporal, seu requerimento energético de proteína, beleza? Então tem queijo, tem ovos, né? O queijo tentando extrapolar, porque muita gente tem uma reação autoimune aos queijos, mas em geral pessoas saudáveis podem comer queijos em quantidades limitadas. Algumas pessoas têm uma propensão genética a desenvolver doenças autoimunes. Essas pessoas devem evitar mais queijos, e que são os principais culpados geralmente: queijo, glúten e os derivados de laticínios, beleza? Mas a manteiga é baixíssima em proteína, então aqueles que têm problemas com leite, muitas vezes não tem com queijo, e eu pessoalmente tenho problema com leite, sinto péssimo, mas consigo tomar iogurte e queijo sem problemas em quantidades moderadas, beleza? Agora, muito carboidrato, vocês já sabem que é o desastre total, né? E o jejum é a chave, né? Então, um estudo recente no Journal of Psychology, incrível, indicou que a prática de exercício de jejum pós-treino e uma refeição pós-treino, né, promove perda de gordura e também o ganho muscular de forma superior a uma prática de exercício sem jejum. Então, estudo, Journal of Psychology, Physiology, aliás, Journal of Physiology, ele demonstrou a superioridade de você treinar em jejum versus sem jejum, tá bom? E claro que o índice glicêmico elevado dos alimentos vai te encher de carboidrato. Se é isso que você precisa pós-treino para ganhar músculo, você está querendo ganhar peso, né? Então vou ser bem claro para você, para não ficar confuso. Se você quer ganhar peso, daí inclui mais carboidrato. Se você não quer ganhar peso, se você quer emagrecer, aí tira o carboidrato. Não poderia ser mais simples, beleza? Então é muito fácil, né? Agora, voltando à questão das crenças limitantes, muita gente usa a desculpa de que não fazer dieta e não treinar, né, não é nada que vá atrapalhar a sua saúde, né? Eu sou saudável, blá, blá, blá. Na verdade, tudo isso é desculpa farrapada. Todo mundo sabe que exercício e dieta, todo mundo deveria saber, né? Todos os pesquisadores, todo mundo, a maioria das pessoas sabe que são extremamente importantes para o anti-envelhecimento, e realmente isso faz uma tremenda diferença na sua qualidade de vida. Então, beleza, crenças limitantes, né? Ficou claro esse ponto. Então, eu gosto de falar sobre os estudos e estatísticas sobre câncer e outras doenças, já mudando de tópico agora. Então, estatísticas e estudos sobre câncer e outras doenças, eu tenho aqui para você que eu vou te mostrar. Mas antes eu queria fazer essa pergunta para você. Você sabe quantas pessoas atualmente morrem de câncer? E principalmente você sabe a linha cronológica, o que foi acontecendo ao longo dos anos em termos de estatística de câncer? Então, eu vou ler aqui para vocês, né? Os estudos demonstraram aí que na década de... Vou começar do século retrasado, né? 1880. Chuta. Quantas pessoas morriam de câncer? Quantos por cento da população? Bom, 0,5% da população. Eu tenho certeza que você errou. É normal errar. Mas talvez muita gente não tenha nem chegado perto. Porque 1 em 200 pessoas é 0,5%. Então 0,5% das mortes eram por conta do câncer em 1880. Agora, na década de 40, já subiu para 1 em 16. Né? Continuava, 1 em 16. Na década de 70, 1 em cada 10 pessoas. Então, em 30 anos, de década de 40 para 70, de 1 em 16 pessoas foi para 1 em cada 10 pessoas. Então, agora, 1 em cada 3 é um absurdo. 1 em cada 3 pessoas desenvolve câncer atualmente. 33% das pessoas morrem de câncer. E esse número está projetado para aumentar para 50%. Então, atualmente, 30% das pessoas morrem de câncer, né, nos Estados Unidos e no Brasil. Estatísticas são parecidas, comparado com 0,5% no século retrasado. Agora, você pode pensar, mas naquela época a expectativa de vida era muito mais baixa. As pessoas viviam até em 1880, as pessoas viviam até os 45 anos de idade. Em 1910 também, até os 47, 48 anos de idade. Daí foi aumentando gradualmente até chegar aí nos 70 e pouco, que é a média dos países desenvolvidos, né, inclusive o Brasil. Só que, mesmo se você ajustar estatisticamente,
né, a morte, a maioria das mortes que a gente tinha naquela época, por que a expectativa de vida era tão baixa? Por causa da mortalidade infantil. Né? Atualmente, você pegar o número dos países, é menos de 1% das crianças morrem no nascimento, antes dos 5 anos de idade. Naquela época, eram um em cada 10 crianças, 1 em cada 8 crianças que morriam. No período paleolítico, né, nas sociedades primitivas, que não tinha acesso a hospitais, nem nada disso, a medicina moderna, 1 em cada 4, 5 crianças morriam até os 5 anos de idade. Então, resumidamente, para vocês entenderem, todo mundo que passava pela infância vivia até os 70 anos de idade ou mais. Né? Então, tirando mortes por infecções, porque o antibiótico também, o desenvolvimento do antibiótico também possibilitou o aumento da expectativa de vida, mas o antibiótico não foi o principal. Não foi o principal. O principal foi a mortalidade infantil. Também o antibiótico pode ter ajudado na mortalidade infantil, ser reduzida. Mas a diminuição de 1 em cada 4 crianças morrendo antes de 5 anos de idade para 0,5%, 1% das crianças morrendo até os 5 anos de idade, isso possibilitou a expectativa de vida subir dramaticamente. Então, nas populações primitivas, ou mesmo naquela época, pessoas que sobreviviam, né, obviamente, depois dos 5 anos de idade, elas viviam até os 70, 80 anos, normal, que nem hoje em dia, entendeu? E mesmo assim, 1 em cada 200 pessoas morriam de câncer. Depois, 1 em cada 16, em 1940, 1 em cada 10, em 1970, e 1 em cada 3 agora. Então, foi uma curva, não diria que foi exponencial, né, quase exponencial, mas foi uma evolução contínua, né, o aumento da obesidade. Né, tudo isso reflete na obesidade, no consumo de óleos processados, ômega 6. Então, você vê a difusão do consumo de óleo de canola, óleo de soja, óleo de algodão. Óleo de canola não, que foi mais recente. Óleo de algodão e óleo de soja foi no início do século passado. Então, foi em 1910, 1920, 1930, as pessoas aos poucos foram incluindo. E até a década de 50, o consumo de manteiga era 5, 6 vezes maior do que o consumo de manteiga atualmente. Então, as pessoas comiam muito mais manteiga do que comiam óleo vegetal processado. Atualmente, as pessoas comem, em média, se não me engano, 80 gramas de óleo vegetal por dia e apenas 1 colher de manteiga. Então, as pessoas estão comendo aí 5, 6 vezes mais óleo vegetal do que manteiga, entendeu? Então, a gordura vegetal, da margarina, desses óleos processados, é um veneno para a saúde. Não vou nem entrar nessa questão, porque esse não é o propósito de hoje. Mas isso vem sido aumentado e conforme esse consumo aumentou, o índice de câncer vai aumentando. Então, obesidade na década de 70 era 1/3 da população americana. Agora o quê? 30% da população americana. 1/3 da população é obesa agora. Naquela época era 13%, perdão. Então era 11 a 13% na década de 70 e agora é 33%. Então a obesidade aumentou em 3 vezes nos últimos 50 anos, em 3 vezes. Por isso que o câncer aumentou aí, ó, 1 em cada 10 pessoas na década de 70 para 1 em cada 3 pessoas agora. Né? Triplicou, porque a obesidade triplicou, basicamente. Né? Dá uma conta exata. Agora, no começo do século, 1910, 1920, era 5%, menos aliás, era 3% da população obesa. Em 1880, um estudo com prisioneiros na Inglaterra constatou que 0,5% da população era obesa. Então você tem 0,5% da população obesa, no século retrasado. No começo do século passado, 2, 3% da população obesa. Na década de 70, 1/3 da população, 13% da população obesa e agora 1/3. Entendeu? Então vocês já podem ver que foi um aumento contínuo e a obesidade está, muitos cânceres são relacionados à obesidade e realmente esse número chocante já vale mais do que 1000 palavras, beleza? Então o que sabemos? Que esses números aí demonstram esse avanço aí tremendo, exponencial do câncer, bizarro. Na década de 70, o presidente Nixon dos Estados Unidos declarou a guerra contra o câncer, aí desperdiçou dinheiros, fortunas, com
medicamentos e terapias inúteis que não servem para nada, a mortalidade de câncer explodindo, só aumentando cada vez mais. Então, a única coisa consistente com esses avanços tecnológicos aí, né, foi a epidemia mundial de câncer que não pode crescer. Então, com essas estatísticas aí, já há uma probabilidade que muitos de vocês que estão lendo tenham parentes queridos, amigos e familiares que já tiveram câncer e morreram de câncer, porque, como eu falei, 1/3 das pessoas estão morrendo de câncer agora, beleza? Então, você vai aumentar ao máximo o seu risco. E outro exemplo, né, da importância da dieta, né, do quão potente que é a dieta na prevenção de câncer, são os estudos ratos. Né? Estudos com ratos demonstram com bastante clareza o que cada intervenção dietética está fazendo na saúde dos bichinhos, beleza? Então, esse estudo que eu sempre falo, da Megan Roberts, no qual eles colocaram um grupo de ratos na dieta cetogênica e outro grupo de ratos na dieta mista, né, carboidrato, proteína e gordura, mais ou menos parecido com o que comemos atualmente. Só que ambas dietas eram controladas em calorias, então eram isocalóricas, né? Não eram hipercalóricas, eram isocalóricas, controladas em calorias, só que uma era zerada em carboidrato, né, baixa, bem baixa, e a outra era mista, continha carboidrato. O que aconteceu? Os ratos viveram 14% mais na dieta cetogênica. Em termos de câncer, né, que é o tópico de agora, o nosso último tópico de hoje, o câncer acometia, tirou a vida de 2 em cada 10 ratos no grupo cetogênico. Agora, no grupo da dieta mista, foram 8 ratos em cada 10. 8 ratos em cada 10. Então foi praticamente 3, 4 vezes mais, porque foi 2, alguma coisa. Então foi 3, 4 vezes mais câncer nos ratos da dieta mista versus os ratos cetogênicos. Agora, por que 8 e 10 morreram? Porque 80%, que os ratos esses ratos estudados têm uma tendência genética a morrer de câncer maior do que o ser humano. Né? O ser humano provavelmente seria bem menos. Agora, o que é incrível é isso, é 3, 4 vezes mais câncer nos ratos que não seguiram a dieta cetogênica. E isso, como eu falei, outras vezes já, essa dieta não foi otimizada, não fizeram tudo que poderiam ter feito para melhorar a saúde dos bichinhos, né, em termos de atividade física, suplementação, o óleo que eles consumiam é o óleo padrão de soja. Então é difícil darem azeite para os ratos, entendeu? Geralmente, eu não sei se vocês estejam estudando tipos de gorduras diferentes, mas geralmente a dieta padrão dos ratos é óleo vegetal processado, o que todos nós sabemos que causa câncer. Então, mesmo assim, 3, 4 vezes menos mortes de câncer nos ratos cetogênicos. É incrível, gente, é incrível. Então, vocês precisam entender também que câncer é um grande negócio que movimenta bilhões de dólares por ano. E a parte triste é que praticamente nada desse dinheiro está sendo gasto em estratégias eficazes na prevenção do câncer. Então, é tudo sendo gasto em medicamento, em terapias inúteis, é um desperdício total, é uma vergonha. E que só o conhecimento pode livrar-nos desses conceitos errados, né, dessas desinformações. Então, basta você levar seu nível de consciência, basta você se formar e ir atrás que você vai saber a verdade, entendeu? Não vai ficar tomando remédios perigosos, não vai ficar fazendo coisas, radiação, entendeu? Coisas que não vão te levar a nenhum lugar, beleza? Sempre escute o médico, sempre vá atrás do médico bom, mas é o seguinte, a indústria está fazendo é despejar dinheiro no tratamento de câncer e não na prevenção ou na cura. Enquanto ficarem despedindo todo o dinheiro na cura, em tentar curar o câncer, nada vai resolver. Entendeu? Só quando focarmos na prevenção que realmente o sucesso vai acontecer. Porque o câncer ele vai desenvolvendo ao longo da vida. Você tem câncer quando você é jovem, você tem câncer quando você é velho, mas o câncer não se espalha. Entendeu? Então todo mundo, você tem células cancerígenas, tem células senescentes, que são células disfuncionais, e o nosso sistema imune está sempre eliminando essas células disfuncionais via apoptose. Então você precisa ativar esses mecanismos de apoptose, renovação celular, da autofagia, do jejum, para se livrar dessas células cancerígenas. Entendeu? Então você vai se livrando dessas células cancerígenas ao longo da sua vida, ao invés de acumulá-las. Né? Você acumula com óleo vegetal processado, com carboidrato refinado, com açúcar, com uma dieta hipercalórica, e você reduz ela com uma dieta saudável, baixa em carboidrato, com gorduras otimizadas, prática de exercício e sono adequado, né? Entre outras coisas,
como sol, natureza, tudo isso tem efeito anticâncer. Então, todos esses hábitos de vida vão proporcionar um ambiente adequado ao longo da sua vida, vai eliminar essas células senescentes funcionais, essas células, literalmente células zumbis, que são chamadas células zumbis, vai eliminar as células zumbis ao longo da sua vida para você não acumulá-las, né? Então, você tem pessoas aí de 50, 60 anos que têm 3 vezes mais células senescentes que outras, né? E o fator determinante não é a genética, como sabemos, mas o que colocamos para dentro do corpo. Isso é o essencial. Então, existem muitas drogas quimioterapêuticas que são tratamentos mais caros, mais ineficazes do mercado, né? A indústria farmacêutica e Big Pharma, né, mantém a máquina de dinheiro funcionando, então pode continuar com esses lucros aí, esses remédios de quimioterapia, radioterapia, procedimentos de diagnósticos cirúrgicos, não vai parar. Tá? Algumas coisas, cirurgias, algumas são arriscadas, outras são mais seguras. Agora, como eu falei, prevenção vale 1000 vezes mais do que tentar remediar, né? Tentar resolver na hora que o problema chegou. Tem terapia hiperbárica. Quando você tem um câncer, né, que você pode fazer? Jejum, né, a cetogênica e a hiperbárica. A hiperbárica é usada no tratamento do câncer, né, oxigênio, também ozônio. Então, basicamente, proporcionar oxigênio para suas células, para as células boas se manterem estáveis e as células ruins serem eliminadas. Então, você tem aí o jejum, que vai privar as células cancerígenas do seu substrato energético, porque qual é a energia do câncer? É glicose, né? Glutamina e glicose. Então, quando você, nada contra o suplemento glutamina, viu? Não tem nada a ver. Quando você tem câncer, você tem que reduzir a glutamina, reduzir as proteínas, ficar numa cetogênica mais restrita, fazer jejum, né? Então, jejum nos ratos, em um mês, diminui, corta as células cancerígenas pela metade, né? Entendeu? Então, já tem mais do que suficientes estudos com ratos demonstrando aí que o jejum, a restrição calórica com o jejum no câncer faz as células cancerígenas encolherem e muitas vezes sumir, desaparecer, depende da sua fase, entendeu? Depende de outros fatores também, mas se você está numa fase inicial do câncer, dependendo do tipo do câncer, vai ser muito fácil de se curar com jejum, né, com a hiperbárica, com ozônio e restrição calórica da cetogênica. Agora, se você já está numa fase mais avançada, daí já começa a ficar mais difícil, né? Mas o fato é que há mais estudos suficientes com ratos e surgindo cada vez mais estudos com seres humanos nesse sentido, nas terapias para o tratamento de câncer. Mas o principal é prevenção. Então, né, tem 2 a cada 3 pacientes aí com câncer que morrerão, né, principalmente se não for diagnosticado cedo. Então é importante você, né, se atentar, ficar esperto, porque a radiação e a quimioterapia vai te destruir, entendeu? Então, assim, o Walter Longo, cientista, fez muitos estudos com ratos e com seres humanos com câncer. O que ele fez? Ele fez a dieta restritiva em calorias com jejum antes do câncer, antes da quimioterapia. Então, o que ele fez? Basicamente, ele fez os estudos em humanos com quimioterapia e jejum. E as pessoas se recuperavam muito mais da quimioterapia com jejum, que o jejum renova as suas células. Então, abafa grande parte do estrago da quimioterapia. Mas melhor ainda é o que muita gente está fazendo agora, que é optar pelo jejum, hiperbárica, radioterapia, às vezes a quimioterapia, mas de uma forma, né, não tão invasiva e tão constante, com uns intervalos maiores entre a quimioterapia, para o corpo ter tempo de se recuperar, né, cortando a raiz do problema, que é a glicose, que é a disfunção mitocondrial, é o metabolismo anaeróbico do câncer, né? Que você está estimulando a glicose anaeróbica, a produção de energia do câncer através da glicose, você reduz a glicose, corta mal pela raiz, as células passam a produzir cetose como energia, gordura, metabolismo anaeróbico, né? A beta-oxidação, ciclo do ácido cítrico e a glicose anaeróbica vai diminuindo, a raiz do problema vai cortando, então, beleza?
Agora, para finalizar, eu tenho esses estudos aí epidemiológicos do câncer de mama, mas eu vou deixar para a próxima. Depois exploramos mais estudos sobre o câncer de mama e as estatísticas são incríveis, mas vamos ter muito mais assunto pela frente. Abraço, pessoal.